a bordo. Meu nome é Letícia Cosmos, aqui nesse canal a gente costuma falar de Sailor Moon, mas hoje eu queria fazer uma pausa nisso para falar de Luna e das minhas teorias a respeito do Lunaverso. Aqui no canal eu já fiz reacts de alguns dos MVs do grupo e eu sempre falo nesses reacts que existe um universo que permeia todos os MVs do grupo. Desde lá do primeiro, de quando ainda estava na era do pré-debut, quando eles estavam introduzindo uma por uma das personagens, uma por uma das meninas, até agora. Toda essa história que engloba o grupo se chama o Lunaverso. É basicamente o universo do Luna. Só que a história ela não é contada de uma maneira muito clara, de uma maneira muito linear. Então, os fãs acabam criando várias teorias para tentar entender, afinal de contas, o que é essa história que o Luna tá tentando nos contar. E essa aqui é a minha tentativa de fazer uma teoria simplificada sobre o Lunaverso. Isso significa que tem alguns aspectos, tem alguns detalhes de referências ou de símbolos que eu não vou abordar aqui nesse vídeo e eu vou partir do princípio de que você já sabe. Eu também vou partir do princípio de que você já sabe alguns elementos, como os nomes das duas integrantes, quais são as músicas de cada uma, as cores representativas, os animais representativos, outros aspectos individuais de cada uma das meninas, como as cidades, as subunits. E também vou partir do princípio de que você já sabe que no Luna existem três planos. Existe a Terra, existe o espaço entre os dois planos e existe o Éden. A história do Lunaverso começa lá com a Redin, no MV de Vivid. A primeira cena que a gente tem naquele MV é toda cinza. É importante a gente notar que o cinza, que o mundo sem cores, é uma representação do início do mundo, da criação do mundo. Nesse MV ela canta muito sobre como é chato estar naquele mundo sem cor, que fica tudo se repetindo. Ai, tudo muito chato, quero umas cores aí pra encher esse mundo mais de alegria, né? A partir desse desejo da Redin, outras meninas despertam ao redor do Lunaverso. Elas estão espalhadas através desse mundo. Mas quando elas conseguem se encontrar, a gente sempre vê que esses encontros são momentos felizes. Por exemplo, com a Redin e a Hyunjin se encontrando no MV de I'll Be There. A partir desse início, cada uma das meninas é introduzida de forma periódica, elas se encontram de acordo com a localização geográfica de cada uma delas. Se elas estão no mesmo plano, fica mais fácil delas se encontrarem, né? Elas não precisam de algum poder especial para transitar entre esses planos. Em comum entre todas essas meninas que despertam, existe o desejo delas se encontrarem, de elas se juntarem como se fossem 12 peças de um quebra-cabeça, 12 peças de um todo. E esse desejo ele é expresso e repetido ao longo das músicas. Praticamente todas as músicas elas falam que elas querem encontrar essa pessoa especial e não sei o que, e não sei o que. Aí a gente acha assim, Luna canta sobre amor. Não, minha querida, a Luna não tá cantando sobre amor, não. Elas estão cantando sobre elas mesmas. Elas estão cantando sobre o desejo de se encontrarem e de se tornarem um, de como estarem separadas é algo que deixa elas tristes, de como elas querem se banhar, se enredar com as cores umas das outras. Então elas querem se encontrar para poder compartilhar as cores e elas repetem em várias músicas de que quando esse encontro acontece é como se um novo mundo fosse criado. Um mundo onde todas existem juntas, em sintonia, e estando em sintonia, o que elas podem fazer? Elas podem dançar na lua. Elas podem estar em sintonia com todas as lunas ao redor do mundo. Porque eu e você que somos fãs, somos as lunas do mundo. Tá, isso aí é o desejo delas, isso é o que aconteceria no mundo ideal. Mas o Lunaverso não é um mundo ideal e não é um mundo perfeito. Existem obstáculos nesse mundo que tentam impedir as meninas de se encontrarem. Um deles é essa questão geográfica, que existem três planos, algumas estão na Terra, algumas despertam nesse outro plano que está entre os planos, nesse espaço, e outras despertam no Éden. E aí, como faz? Elas precisam vencer essa barreira física de alguma forma. Outro obstáculo que causa bastante confusão nos fãs é a fita de Mobius. Eu fiz aqui a minha fita para mostrar para vocês e explicar para vocês direitinho. Se a gente tivesse um círculo normal, um anel, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado de dentro e a gente tem o lado de fora. Se eu tô aqui dentro e dou uma volta,
e chego no ponto onde eu saí, eu dei uma volta e cheguei exatamente no mesmo lugar. Se eu estou do lado de fora, eu dou essa mesma volta e chego exatamente no mesmo lugar onde eu estava, também do lado de fora. Isso não acontece na fita de Mobius. A fita de Mobius é uma superfície não orientável. O que isso quer dizer? Ela parece que tem um lado de fora e um lado de dentro, mas na verdade, dentro e fora são a mesma coisa. Aqui na minha fita eu tenho essa emenda, que eu vou até marcar ela um pouquinho mais aqui com o roxo, para poder exemplificar melhor o que eu quero para vocês. Agora eu espero que vocês estejam encontrando, né? Então, eu tô aqui na minha fita de Mobius, tá? Eu tô aqui nesse ponto, que é o ponto inicial, e eu vou dar uma volta nessa fita. Então eu tô indo, passo por aqui. Opa, cheguei na emenda de novo. Só que dessa vez eu estou desse lado. E eu parti desse lado. Eu estou no mesmo ponto, porque eu estou na emenda. Mas eu estou no lado inverso. Então você dar uma volta significa que você chega no mesmo ponto, mas do lado inverso. Para poder chegar realmente no mesmo ponto, você precisa continuar. Aqui vai ser complicado. Deixa eu parar aqui e aí você finalmente chega. Então você precisa dar duas voltas para chegar no mesmo lugar. A fita de Mobius representa um ciclo infinito, um ciclo que não tem fim. Se a gente colocar ela meio deitadinha assim, é que a minha fitinha tá meio grossa. Se ela fosse mais fininha, acho que assim eu consigo mostrar mais ou menos o que eu quero. Não lembra aquele símbolo matemático que a gente aprende na escola, do infinito? Interessante, né? Então, além da barreira geográfica, delas estarem em diferentes planos, a gente tem essa barreira de espaço-tempo. Todos esses obstáculos servem para tentar adiar o encontro delas e tornam a jornada desse encontro longa e difícil. A gente viu, foi longo e difícil esse processo de formação do Luna até completar as 12 meninas. Mas depois que nós conhecemos as 12 meninas, quando as 4 meninas que estavam no Éden renegaram o Éden, comendo a fruta do conhecimento e sendo exiladas na Terra, aí surgiu uma chance das 12 poderem se encontrar. E esse momento especial é o MV de Hai Hai. Era realmente um momento especial, onde finalmente as 12 estavam, pelo menos no mesmo plano, e estavam em sintonias, todas com o mesmo desejo de correr, saltar, ir em direção à Lua para se encontrarem. Mas estamos falando do Lunaverso, e isso não aconteceu exatamente. Tanto é que logo depois que a era Hai Hai terminou, que as promoções do MV terminaram, a gente teve o teaser de XX, de Multiply Multiply, mostrando que Hai Hai estava se desfazendo, que aquela vontade de se encontrar não conseguiu ser executada realmente. E por que que isso aconteceu? A minha teoria é de que isso não aconteceu por causa da Hassou. Se você observar o MV de Hai Hai, na hora em que todas as meninas estão se preparando para correr e saltar, a gente não vê a Hassou fazendo isso. A gente vê todo mundo fazendo, menos ela. E aí? Por que que ela não correu? Por que que ela não saltou? O que que estava impedindo ela? Pra gente tentar entender isso, a gente tem que voltar no MV dela de Let Me In. Basicamente, nesse MV a gente tem a Hassou nos destroços do tal avião, que aparece em vários momentos do Lunaverso, e a gente vê que ela tá ali meio perdida, sem entender o que tá acontecendo, e ela encontra uma criatura e ela vai atrás pra caçar essa criatura. E ela atira com um estilingue, ela usa um cristal ali e a criatura morre. E essa criatura, no final, a gente vê que é um pássaro. O pássaro é o animal representativo da Hassou. Por que que ela fez isso? Essa é uma pergunta que ainda não tem nenhuma resposta. A gente não sabe por que que isso aconteceu. A gente sabe que isso aconteceu e que, de alguma forma, isso pode ter impedido a Hassou de completar o Luna que elas tanto queriam completar lá na Lua, se encontrando e festejando. Nesse sentido, ainda fica o questionamento. Por que que isso aconteceu? Será que quando ela caiu do avião, a alma dela e o corpo dela se separaram? Porque os animais representativos, pelo menos eu vejo eles como espíritos animais. Eles são uma fonte de poder delas.
eles se separaram, ela vê esse animal fora do corpo dela. Por que que ela acaba matando esse animal? Ela se assusta com isso, ela não sabe o que está acontecendo, ou ela faz propositalmente porque de repente tem o conhecimento de que a fita de Mobius está ali, de que de repente isso poderia libertar ela da fita de Mobius? Por que que ela faz isso? Voltando para nossa linha do tempo, a gente não conseguiu saltar para se encontrar, e aí acontece uma série de teasers. Entre esses, o mais importante é o X1X, que mostra a Go-On indo atrás da Hassou, perseguindo o carro que tá levando a Hassou até esse avião. Então a Go-On não consegue impedir que os acontecimentos de Let Me In aconteçam de novo, porque lembra, elas estão presas nesse ciclo que é infinito, nesse loop sem fim, então as coisas se repetem. Ela tentou interferir e não conseguiu. Ela chega até o avião, encontra uma das penas da Hassou, utiliza elas para espalhar borboletas pelo ar. Essas borboletas, no meu entender, são como se fosse uma visão, são como se fosse uma mensagem. Mas o que é essa mensagem? Essa mensagem é o clipe de Butterfly. É uma mensagem que ela enviou para todas as meninas para que elas não se esqueçam do desejo delas de se encontrarem, estarem unidas, estarem dançando na lua, em sintonia com todas as lunas do mundo. Eu sempre fiquei me perguntando de como que eu poderia encaixar Butterfly nessa teoria, porque ele me parecia ao mesmo tempo alguma coisa do futuro ou do passado, ele não conseguia se encaixar nisso tudo. Quando a BBC começou a divulgar o álbum dessa era do Midnight, ela deixou bem claro que esse é o terceiro mini álbum delas. E eu fiquei pensando, mas e Butterfly? Por que que Butterfly não tá contando? Tudo bem que Butterfly tem bem mais músicas, ele poderia ser considerado praticamente um full álbum, sendo que ele tem as músicas do Multiply Multiply junto com as músicas do Plus Plus. Mas ele é um repackage, então isso me deu liberdade para poder ver e encaixar o MV de Butterfly nessa teoria como sendo essa mensagem, como sendo esse sonho de elas se encontrando as 12 juntas, finalmente unidas lá na lua. E que esse era o sonho do que elas queriam ter alcançado depois de Hi Hi, mas que não alcançaram. É até meio poético, triste pensar que elas sonharam tanto de Butterfly alcançar a primeira vitória em um programa musical e elas não conseguiram isso, porque elas queriam se encontrar em Hi Hi e elas não conseguiram. Nossa, doido. Mas enfim, essa mensagem chegou para as meninas? Chegou. O primeiro teaser que a gente tem antes da era So What é com a Redin repassando na memória algumas ceninhas lá de Butterfly, e ela acorda, ela tá no espaço, ela está voando, porque era o que ela estava fazendo no final de Hi Hi. Ela conseguiu saltar e ascender em direção à lua, e ela estava no meio do caminho quando ela recebeu essa mensagem. É por isso que ela acorda com as roupas de Butterfly e não mais com as roupas de Hi Hi, porque essa mensagem realmente chegou até ela. Ela entende a mensagem, ela entende o que aconteceu, e então ela continua subindo, ascendendo até a lua para verificar o que aconteceu, para verificar se tem alguma coisa que ela pode fazer lá de cima. Só que lembra aquela questão das cores opostas e da fita de Mobius, que você chega num lugar, mas você chega do outro lado? Pois é, a Redin mirou para chegar no lado claro da lua, e ela chega do outro lado, como Olivia. É por isso que, no meu ver, quando a gente tem o início do MV de So What, a gente vê que quem está lá na lua é a Olivia, e não simplesmente a Redin, porque, na verdade, quem começou a alçar voo até lá foi a Redin. E isso é uma coisa que ela fica tentando fazer de novo no MV de So What. Ela está correndo, 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 tentando saltar, tentando ir até lá, para talvez impedir que a Olivia faça o que ela vai fazer, só que ela não consegue mais. Nesse mundo que a gente vê de So What, é como se a gente visse o mundo real. A gente não tem mais o mundo idealizado de Luna, a gente não tem mais aquele mundo claro e bonito que a gente vê até em Hi Hi. A gente vê um mundo escuro, um mundo com cores acinzentadas, e esse é o momento em que os membros
veem o que é a realidade do mundo para todas as lunas ao redor do mundo. E elas veem que está errado, elas veem os problemas do mundo real e de como eles afetam todas as lunas ao redor do mundo. Então, percebendo o quanto tudo estava errado, a questão da fita de Mobius, a questão desse lunaverso, de que elas não conseguiram se encontrar, que elas perderam a razão e que esse mundo é injusto e opressor, a Olivia precisa tomar uma medida drástica e ela incendeia a lua. A partir dali, a Olivia dá início a praticamente um apocalipse. Ela está destruindo o lunaverso que nós conhecemos até agora para chegar em Why Not e tentar reconstruir um novo universo. E é justamente esse cenário apocalíptico, esse cenário de destruição que a gente vê no MV de Why Not. A gente vê o mercadinho todo atacado por pessoas desesperadas por suprimentos e a gente vê os rolos de papel higiênico e aí a gente pensa que nós estamos na situação da pandemia e isso é muito bizarro, mas enfim. Quando o MV de Why Not começa, a primeira coisa que a gente vê é um carro circulando a Olivia. E logo depois desse primeiro vislumbre do carro circulando a Olivia, a gente já vai pra Ryujin. Só que, se você assistir isso bem devagar, você vai ver que ali, entre a cena da Olivia e a cena da Ryujin, existe tipo, sei lá, 2, 3 frames, é uma coisa muito rápida, acontece como um flash. A gente tem o vislumbre da lua, a gente tem uma imagem da lua, que é basicamente isso que a Olivia tá tentando fazer nesse MV. Ela usa o carro com o lobo incorporado nele, com o poder do lobo dela, que fica circulando ao redor dela. Parece que ele está orbitando ela, mas na verdade ele está desenhando uma lua no chão. Ela está desenhando isso para tentar depois construir uma nova lua. Enquanto a nova lua não é formada, a gente vê em vários momentos a lua antiga toda cheia de fogo, pegando fogo, espalhando seus pedaços na Terra. E é muito curioso a gente observar que ela parece particularmente interessada em atingir a Ryujin. Lembra que a Ryujin foi a primeira menina, foi a criadora do primeiro mundo. Ela que estava naquele mundo cinza e ela desejou um mundo com cores e criou esse mundo com cores. Então é interessante ver que essa lua está tentando de alguma forma tentar atingir a Ryujin, porque a gente não vê aquelas fagulhas, aqueles pedaços em chama da lua tentando acertar em nenhuma das outras meninas, só a Ryujin. Por isso é bastante interessante a gente observar a primeira cena onde a Ryujin aparece. Ela tá nesse lugar que tem esse pôr do sol, ela tem esses raios atrás que são feitos em neon, e a primeira impressão que eu tive vendo esse MV, que eu não cheguei a falar no meu react, porque a gente fica tomado de emoção, mas a primeira imagem que me veio na cabeça foi American Gods, que é uma série sobre deuses americanos. Não estou dizendo que vai entrar agora questões de mitologia, da cultura americana, nem nada. Só estou me dizendo que isso me remeteu a ela. Então ela me passou uma imagem de deusa naquele momento. E é assim que muita gente sempre viu a Ryujin, como a deusa criadora do Lunaverso. É interessante a gente falar duas coisas a respeito desses raios que tem atrás dela. Que existem teorias, agora teorias científicas mesmo, de cientistas que estudam como a vida foi formada na Terra. Existem teorias que dizem que os raios são em grande parte responsáveis por ajudar, quando a Terra estava em formação e só existiam gases aqui, que os raios foram responsáveis por ajudar a criar as primeiras proteínas fundamentais para poder permitir que a vida existisse. Então, raios, de certa forma, são um símbolo de criação da vida. Então tá aí mais um elemento que remete a essa questão, a essa posição da Ryujin como sendo uma deusa. Mas até aí a gente tá falando de símbolos e de uma possível interpretação. Eu não sei se outras pessoas viram dessa forma, mas eu vi esses raios ali atrás, porque raio é uma energia que vem do céu e tenta atingir alguma coisa na Terra, não é? E a gente vê depois a Ryujin no mundo real, passeando pelos campos, né, pelo milharal, como eu chamei, e os pedaços em chama da lua tentando atingir ela. Então, pra mim, existia uma correlação ali desse símbolo visual em neon com o que é real. Dessa forma, a gente tem que perceber que na cena da Chloe, ela tá lá sentada no portal de espelho dela e a gente vê a questão das chamas em neon ao redor. Então a gente poderia interpretar
que isso ali é uma representação visual, porque eles não estavam querendo colocar fogo ao redor da Choeri, e de certa forma a gente tem que interpretar esse fogo como sendo real, como se estivesse realmente destruindo o portal da Choeri. E isso é basicamente o que eu vejo no MV inteiro. A gente vê a destruição do Lunaverso que a gente conhece, e a gente já vê o início da formação do Lunaverso. Lembra que eu falei da cena em preto e branco, que ela é importante, que ela é um dos elementos que mostra pra gente a criação do universo? A gente tem a cena com a Hee-jin e com a Hyunjin em preto e branco, mostrando que é um novo mundo se formando. Outro elemento que a gente vê espalhado em várias cenas do MV são objetos flutuando no ar, parados, como se o tempo estivesse parado. Isso acontece também em Vivid. A Hee-jin está passeando, tem um monte de frascos coloridos ao redor, mas eles estão parados no ar, como se eles estivessem flutuando, como se o tempo estivesse parado ali. E a gente vê isso também em Why Not? Então temos dois elementos ali, dos objetos flutuando e da cena em preto e branco, que podem estar indicando a formação do novo Lunaverso. Mas voltando, como é que esse novo Lunaverso aí vai se formar? A gente vê que todas as meninas ali estão meio que engajadas nisso tudo. A Olivia já colocou fogo lá na lua, não tem mais o que fazer. A única coisa que elas têm que fazer é tentar conseguir uma nova lua, uma nova forma de criar o Lunaverso, para que elas possam continuar vivendo e, principalmente, resgatar a Haseol, porque essa é a missão que elas estão engajadas desde que o encontro delas não deu certo em Hai Hai. Eu fiquei um pouco triste de ver que esse MV de Why Not não tem uma legenda oficial no MV, então a gente fica dependendo de tradução de terceiros, e a gente sabe que depender de traduções que não são oficiais pode nos levar a interpretações erradas. Mas enfim, tem um momento em que a Chu está cantando sobre o tal da meia-noite, sobre a hora mágica, que é o momento onde o festival da meia-noite acontece. E é curioso que na descrição desse MV tá falando que o Festival da Meia-Noite é um momento onde nenhuma menina ficará sem voz. E nós sabemos que temos um problema muito grave em Luna, que são meninas que praticamente não tem linha, praticamente não tem voz dentro das músicas. E quem aparece no MV exatamente nesse momento? As 4 meninas que têm menos linha no Luna. Se essa é a intenção de destruir o Lunaverso antigo, criar um novo Lunaverso, num momento onde nenhuma menina ficará sem voz, então, será que com isso a gente pode ter esperança de que em comebacks futuros esse problema vai estar resolvido? Será que elas vão ter mais destaque a partir de agora? Fica aí a interpretação, mas é o desejo que eu espero de que isso realmente se cumpra. Em seguida, a gente vê todas as 11 meninas na lua dançando em reverso numa fogueira. Eu acho essa cena linda, é a minha cena favorita desse MV. E além disso, a gente vê várias outras cenas de coisas andando em reverso. A gente vê de novo o carro ao redor da Olivia andando em reverso, andando no sentido anti-horário. A gente vê o furacão da Go-On girando no sentido anti-horário. E aí é interessante a gente focar um pouquinho nesse furacão, porque lá em Butterfly, uma parte da letra fala justamente sobre o furacão que pode ser formado a partir de uma pequena fagulha, uma pequena ação. E é esse justamente o efeito borboleta, de como um pequeno bater de borboletas, de uma coisinha tão pequena, pode, sei lá, gerar um furacão lá na Flórida. E é basicamente isso que esse furacão tá representando ali, que a pequena ação que a Go-On tomou lá na era Butterfly finalmente está tomando uma ação, uma proporção gigantesca, e está ajudando a desfazer todo o Lunaverso antigo. Elas estão realmente revertendo tudo para que a nova lua, que a Olivia tá lá desenhando, projetando, possa ser erguida no céu e formar um novo Lunaverso. O desejo da Olivia é formar um Lunaverso perfeito, tudo mais, mas a gente tá falando de Luna. Esse universo não vai ser perfeito, primeiramente porque ele foi formado pela união de 11 meninas. A gente tem ainda uma menina que tá faltando. Então, para elas poderem formar um novo mundo
realmente perfeito, elas vão ter que realmente resgatar a ração. A gente vê nessa cena final da Teal essa coisa caindo e pegando fogo no céu. Pelo ângulo a gente vê que não está saindo da lua em chamas, e sim que é um objeto que está vindo de uma outra direção. E vendo em 4K, vendo numa televisão grande, você consegue ver a pontinha de um avião, você consegue ver uma asinha. Então a gente pode interpretar que esse avião é o avião da ração. Estão criando finalmente um momento onde elas vão poder evitar que tudo que aconteceu em Let Me In aconteça e que elas possam retomar tudo para finalmente se encontrar. O problema é que, com a criação de um novo Lunaverso, essas meninas vão se espalhar de novo. Então a gente vai ter que passar um tempo ali tentando fazer com que elas se encontrem. E eu acredito, com essa teoria, prevejo que possivelmente a gente vai ter novamente uma era com alguns solos, algumas músicas de subunits, antes de a gente ver de novo um comeback do grupo inteiro. Ou elas vão tentar dar um jeito de fazer o comeback com o grupo inteiro, com as meninas ainda separadas, tentando se reunir de novo. Não sei, fica aí a dúvida. Mas alguma coisa vai acontecer nessa história que elas vão começar o próximo MV separadas. Fica a questão, quem vai estar agora lá pra tentar ajudar a ração? O MV termina com uma cena que ficou muito enigmática para as pessoas, da Hyunjin sozinha lá naquele campo aberto, sem um dos tênis, e todo mundo fica assim, o que isso quer representar? Primeiro que ela está sem um tênis para simbolizar a Cinderela, né? Que era uma coisa que já estava meio que se prevendo com essa coisa do Festival da Meia-Noite, aqueles vestidos de gala, todo mundo, que ia ser uma coisa meio Cinderela. Realmente é uma coisa meio Cinderela, porque uma das meninas termina sem sapato, e justamente quem termina sem sapato é a gata borralheira, que é o outro nome da Cinderela, né? Mas a Hyunjin tá lá sozinha? Não, a Hyunjin não está sozinha. A Hyunjin está com uma borboleta da Go-On. Isso significa que a Go-On está ali fisicamente com ela? Eu acredito que a borboleta esteja ali para mostrar pra Hyunjin que tudo aquilo que aconteceu antes dela voltar é real, que ela está ali para simbolizar uma memória, assim como a perda do sapato. Porque se a intenção era realmente resetar o universo, para ter a chance de resgatar a ração, as meninas deveriam poder retornar para a Terra sem as memórias daquilo ali, porque o universo foi, teoricamente, resetado. Só que, estando sem o sapato, a Hyunjin tem a chance de perceber que algo está errado e agir para que as coisas saiam certo dessa vez. Tem vários outros detalhes nesse MV que são muito interessantes, que eu nem sequer comentei aqui, como a Kinlip e as luas. E eu queria convidar vocês para comentar a respeito de teorias de Luna junto comigo e com o Stanley. A gente está se organizando para essa semana ainda fazer uma live juntos para discutir teorias. E aí a gente pode discutir outros desses símbolos que apareceram no MV de Why Not e tentar discutir com vocês, ver quais são as teorias de vocês. É um grande convite que eu faço pra vocês, pra gente se juntar e tentar dar um sentido pra essa história que o Luna quer nos contar, mas que estão contando, tipo, de uma forma muito, muito louca. Mas eu espero que, se a minha teoria estiver certa e a gente tiver encerrado mais uma temporada do Luna, eu vejo a era pré-debut como uma temporada, essa é a segunda temporada que teve esses 4 MVs. Se a gente tá arrumando para uma nova temporada, o que seria muito bom para poder criar um novo Lunaverso e poder criar um novo ponto de entrada nessa história para os novos fãs, porque, ao que tudo indica, elas vão começar a ganhar muitos fãs novos nessa era, e é o que a gente espera, né, que elas possam fazer cada vez mais e mais sucesso. Então, para não confundir os novos fãs e não fazer as pessoas se assustarem ou ficarem com medo de desbravar o Lunaverso, é muito interessante a gente ter um novo ponto de entrada nessa história, onde a pessoa pode acompanhar a partir dali. Se ela tiver curiosidade, ela pode voltar e realmente acompanhar tudo para entender o que está acontecendo. Não é que eles vão simplesmente ignorar e jogar tudo isso pro passado. Não, é mais ou menos como um Doctor Who. Mudou o showrunner, cria-se um novo ponto de entrada na história, para quem quiser começar a assistir agora, mas tudo que aconteceu no passado serve para somar e multiplicar. Acho que é isso, acho que eu consegui passar para vocês
como eu enxergo a história do Lunaverso, qual é a minha teoria. Gostaria de saber quais são as teorias de vocês, se vocês estão acompanhando a história do Luna, se vocês começaram a acompanhar depois que eu comecei a falar aqui no canal, se vocês descobriram meu canal por causa desse vídeo, quais são as teorias de vocês, o que vocês mais gostam em Luna, se essas ideias da minha cabeça fazem sentido, porque é muito doido. E por mais que essa seja uma teoria resumida, porque eu deixei de fora muitos e muitos aspectos do Lunaverso, muitas referências e muitas conexões, ainda assim, eu sei que foi um vídeo longo. Obrigada por acompanhar até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Não percam a live que eu vou fazer com o Stanley e a gente vai falar sobre isso nas nossas redes sociais, então fiquem atentos para saber direitinho onde, como, quando, o horário, qual vai ser o dia, e a gente se vê na próxima. Tchau! Senhores passageiros, sejam bem-vindos de volta à Terra. Por medidas de segurança, permaneçam sentados até que o sinal luminoso seja apagado. Passageiros em conexão para Marte e Vênus, dirijam-se à caixa de comentários para falar com nossa equipe de solo. Ao sair, confira se está deixando seu joinha e levando todos os seus pertences. Para nós, foi um prazer compartilhar esse voo interplanetário com você. Esperamos vê-lo novamente em uma próxima viagem. Obrigada por voarem com a Cosmonauta Space Line.